Olá, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula 8, parte 6 da disciplina de Química para a segunda série A e B e vamos fazer mais um exercício sobre lei de Hess. Então, vamos fazer o exercício da página 145 do livro, número 19. O exercício diz o seguinte: calcule o ΔH da reação. Então, ele trouxe para nós aqui a reação principal que ele quer que a gente calcule o ΔH. A variação da entalpia. Então, essa reação, para chegar nela, ocorrem essas 4 etapas aqui, que o exercício também trouxe para nós, essas 4 etapas. E a gente percebe que são os ΔH de formação, que ele trouxe para nós. O que mais a gente pode extrair? Né? Que a etapa 1, por exemplo, ela é uma etapa endotérmica, porque o ΔH é positivo. A etapa 2 também ela é uma etapa endotérmica, pois possui o ΔH positivo. A etapa 3 e 4 são etapas exotérmicas, pois possuem ΔH negativo. Então, para a gente chegar nessa equação de reação, o que a gente tem que fazer? Primeiro, vamos analisar primeiro essa equação de reação, se ela está corretamente balanceada. Então, aqui, no lado dos reagentes, a gente tem um enxofre. Aqui, a gente tem um enxofre. Então, enxofre, ok. Em relação ao nitrogênio, aqui nós temos um nitrogênio. Aqui, o nitrogênio, ok. Em relação ao oxigênio, no lado dos reagentes, a gente tem 4 oxigênios, 2 aqui mais 2 aqui. E aqui, nós temos 3 mais 1. 4 oxigênios, então estão todos corretamente balanceados. O que a gente percebe aqui em relação aos coeficientes, né? Então, a gente tem aqui coeficiente 1, temos 1 mol de SO2, coeficiente 1, 1 mol de NO2, coeficiente 1 aqui, 1 mol de SO3, e coeficiente 1 aqui, 1 mol de NO. Então, nós vamos ter que chegar a exatamente essa equação de reação principal. Então, vamos começar com o SO2, onde nessas 4 etapas aqui, onde nós vamos ter SO2. Então, localizei o SO2, ele está aqui, só que aqui nessa etapa 4 ele está no produto, então nós vamos ter que passar ele para reagente. Então, essa etapa 4, nós vamos inverter ela, vou fazer uma flechinha assim, nós vamos inverter ela e também, como aqui eu tenho 8 mols de SO2, né, nós vamos ter que dividir por 8 para chegar a 1 mol de SO2. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é inverter essa etapa. Então, vai ficar aqui, vou colocar 8 SO2, depois eu divido 8 SO2, formando 1 S8, mais 8 O2. E aqui vai ser o ΔH. O ΔH a gente inverteu a reação, ele vai ficar positivo agora. E nós vamos ter que dividir também ele por 8. Né? Então, nós vamos ter que agora dividir todas as substâncias presentes ali por 8, inclusive o ΔH. Então, dividindo o SO2 aqui por 8, então 8 dividido por 8 vai resultar em 1. Dividindo aqui o S8, né? 1 dividido por 8 vai resultar em 1/8. Dividindo 8O2, 8 por 8 vai resultar em 1O2. Então, aqui nós dividimos todos por 8. O ΔH, dividindo 567 por 8, vai dar 70,96 quilocal. Então, a etapa 4, a gente já trabalhou com ela. Agora, a segunda substância presente aqui é o nosso NO2. E onde que a gente localiza NO2 nessas etapas? A gente localiza o NO2 aqui, na etapa 1. O NO2 aqui na equação principal, aqui em cima, ele está no lado dos reagentes. Então,
na etapa 1 eu preciso deixar ele no lado dos reagentes. Então, nós vamos ter que inverter essa equação. E vamos ver, aqui tenho 1 mol só de NO2, então eu também vou ter que dividir por 2, né? Porque eu tenho aqui 2 mols de NO2, eu tenho que deixar apenas 1 mol de NO2. Então, vamos fazer agora esse procedimento. Então, primeiro nós vamos inverter. Então, vai ficar 2NO2, formando 1N2 mais 2O2. E aí também nosso ΔH de formação. Se nós invertermos a equação, vai inverter o sinal, vai ficar menos. E a gente agora vai dividir todo mundo aqui por 2. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1 mol de NO2, que é o que a gente quer aqui, 1 mol de NO2. Dividindo 1N2 por 2 vai ficar 1 meio de N2. 1 meio de N2. Dividindo 2O2 por 2 vai ficar 1O2. E aí, dividindo 16,2 por 2 vai ficar 8,1 quilocalorias. Então, a etapa 1 também já trabalhamos com ela. Vamos agora ver a próxima substância aqui, que é o nosso SO3, o trióxido de enxofre. Onde nós localizamos? Nós localizamos aqui na terceira etapa. Mas aqui na nossa equação geral, a principal, nós temos 1 mol só de SO3. E aqui na etapa 3, 8 mols. Então, nós vamos ter que fazer o quê? Primeiro, não vamos precisar inverter, porque o SO3 aqui já está nos produtos. Aqui está nos produtos, então na etapa 3 também. Então, não precisamos inverter. Somente vamos precisar, então, dividir tudo que está aqui por 8, né? Para ficar 1 mol de SO3 só no final. Então, vamos fazer esse procedimento de dividir por 8. Então, 1S8 dividido por 8, primeiro eu vou colocar todo mundo aqui. Mais 12O2, 8SO3. Coloquei todos aqui. O nosso ΔH não vai inverter o sinal, né? Somente vamos ter que dividir ele por 8. Então, aqui, se eu dividir 1S8 por 8, vai ficar 1/8. Se nós dividirmos 12O2 por 8, vai ficar 12/8, que nós vamos dividir aqui por 2, né? Vai ficar 6/4, dividido por 2, vai ficar 3 meios. Então, no final, nós vamos obter 3 meios aqui. Então, aqui, 3 meios de O2. Dividindo o 8SO3 por 8, vai ficar, então, o que a gente precisa, 1SO3. E dividindo o ΔH de menos 755 por 8, nós vamos ficar com menos 94,45 quilocalorias. E por último, então aqui a equação 3 também, a gente já trabalhou com ela. Por último, nós precisamos de 1 mol de NO nos produtos. Então, aqui a gente tem o NO, mas a gente precisa de 1 mol, não vamos precisar inverter, nós apenas vamos ter que dividir tudo isso por 2, né? Então, nós vamos copiar aqui, vai dar 1N2 gasoso mais 1O2 gasoso, formando 2NO gasoso. E aí, nosso ΔH vai continuar sendo positivo, mas vamos dividir tudo por 2. Então, dividindo aqui 1N2 por 2, nós vamos ter meio N2. Dividindo 1O2 por 2, nós vamos ter meio O2. Dividindo 2NO por 2, nós vamos ter 1NO, que é exatamente o que a gente precisa aqui.
E aí, dividindo 43,2 por 2, vai dar 21,6 quilocalorias. Ok, então agora a gente vai fazer aquele procedimento de cortar, né? Nós precisamos cortar os reagentes de uma equação de reação com os produtos de outra equação de reação. Então, só vou separar aqui os reagentes dos produtos. Então, vamos lá. Então, o SO2 não vai ser cortado, né? Porque a gente precisa dele. Então, desse lado dos produtos, não temos SO2. Vamos ver. Então, SO2, ok. O NO2. Então, vamos copiar aqui um SO2 gasoso. Agora, nós precisamos também do NO2. O NO2 que está aqui, vamos ver se ele está nos produtos. Não temos NO2 nos produtos, então, mais um NO2 gasoso. Formando, quem que a gente quer aqui? SO3 gasoso. Não temos SO3 nos reagentes, apenas aqui nós temos o SO3. Então, formando um SO3 gasoso mais um NO lá nos produtos. O NO, ele está aqui. Então, vamos ver se eu tenho NO nos reagentes. Também não tenho NO, então, mais um NO. Então, o que sobrou, nós vamos ter que cortar. Então, vamos começar aqui cortando o S8, né, o enxofre. Aqui nós temos 1/8 de enxofre nos produtos, e eu tenho 1/8 de enxofre nos reagentes, nós vamos cortar aqui. Que mais? Nós temos o N2, né? Então, eu tenho N2 aqui, meio N2 nos produtos, e eu tenho aqui meio N2 nos reagentes, também posso cortar. Quem mais que sobrou agora? Sobrou apenas o oxigênio, né? Então, nós temos no lado dos reagentes, vamos ver quantos oxigênios a gente tem. Aqui eu tenho 3 meios. 3 meios é o quê? 3 dividido por 2 é 1,5, né? Mais 1 dividido por 2 é 0,5. Então, aqui eu tenho, na verdade, 2O2. E no lado aqui dos produtos, eu tenho aqui 1O2 mais 1O2, 2O2. Então, aqui eu tenho 1O2 mais 1O2, né? Tenho 2O2. E a soma disso aqui com isso aqui deu também 2. Então, eu consegui cortar os oxigênios também. Deixa eu colocar melhor aqui. Então, ficou correta a nossa equação de reação. Conseguimos chegar nela. Mas agora, o que interessa para o exercício é o cálculo do ΔH0 total, né? Dessa equação aqui. Então, aqui nós vamos ter que somar mais 70,96 menos 8,1 menos 94,45 mais 21,6. Então, tudo isso vai resultar em um ΔH0 de negativo de menos 9,9 quilocalorias. Então, a gente constata que essa aqui é uma reação exotérmica.